E olha, gente, a gente está aqui com o irmão Nelson Hugo, que vai falar com a gente agora sobre São Jorge, mas antes também quero fazer essa pergunta para o irmão, né, sobre o Papa Francisco. Sim. Irmão Nelson, eu queria que o senhor falasse para mim, assim, o que significou o Papa Francisco, principalmente na sua vida religiosa? Bom, a minha primeira oportunidade de ver o Papa também foi na Jornada Mundial da Juventude. Estava até conversando com a minha irmã anteontem, né? Eu não tenho nenhuma foto dele na praia de Copacabana, porque eu realmente aproveitei o momento, porque não sabia se eu ia ver o Papa de novo na jornada. Tá certinho. Né? Então, tenho foto com os amigos desse dia, primeira vez que eu vi o mar também, mas foi a coisa que mais me marcou, foi justamente ver o Santo Padre ali. E, bom, quando ele foi eleito em 2013, eu devia estar com uns 20 anos, 21 anos, né? Participava muito ativamente da Juventude Redentorista, projeto Compromisso. E, enfim, é alguém que marcou o meu processo de amadurecimento na vida cristã, né? São João Paulo II teve uma importância muito forte, né? O Papa Bento XVI também, mas o que eu aprendi de fato no meu processo de amadurecimento, de crescimento na vida cristã, na juventude, foi com o legado do Papa Francisco. É estranho ainda a gente poder participar das missas e não mencionar mais o nome dele como nosso pontífice, somente na comemoração dos mortos, né, na intercessão pelos mortos. Ver o quadro dele lá em casa com a velhinha acesa e não mais como a gente deixava em outro ambiente da sala, como sendo de fato o pontífice da nossa igreja. Mas mesmo sendo um momento triste, e de fato para todos nós católicos, porque realmente o Santo Padre Francisco, ele nos deixou um legado que somente ele, com certeza não teremos outro como ele. Até porque nunca tivemos um Papa que é igual ao outro, mas com essa afabilidade, com esse carinho, com esse cuidado pastoral, alguém que realmente dizia, pastores, tenham o cheiro das ovelhas, porque ele tinha o cheiro das suas ovelhas. Então, é alguém que realmente me marcou profundamente e agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter amadurecido enquanto pessoa, enquanto cristão, de ter feito a minha consagração religiosa nesse processo de pontificado do Santo Padre. Com certeza, a minha vida religiosa vai carregar muito daquilo que o Papa Francisco foi, né, para nós. A igreja em saída, como ele falava, né, está ali junto com os fiéis, levando a palavra de Deus de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, né? Isso é muito importante. Sim. Agora vamos falar de São Jorge. Que é o nome do Papa Francisco também, que Jorge é o nome do Mário, Papa Francisco, de onomástico, né, dele também. Como que era o nome dele, do Papa Francisco todo? Jorge Mário Bergoglio. Bergoglio, isso? Isso. Muito bem. A gente ouviu algumas pessoas falando de forma diferente, mas é Bergoglio. Bergoglio, isso. Muito bem. Família italiana. Quem foi São Jorge? Conta pra gente um pouquinho da história dele. Jorge da Capadócia, né, dali da região que era do Império Romano do Oriente, né, depois se tornou o Império Bizantino, o Império Otomano, mas está ali na região próxima da Síria, da Turquia. É um santo que nasceu ali no final do século III, né, de família cristã. E nós não temos muitos registros históricos da vida de São Jorge. Nós sabemos que, a um dado momento, ele se alistou no exército romano, mesmo sendo cristão, ele se alistou no exército romano. E aí, o que deixou ele muito famoso foi, obviamente, o seu testemunho de vida cristã. Ele é de uma região chamada Capadócia. E a Capadócia, ela foi muito importante para o desenvolvimento do cristianismo, né? Tanto que, já no século IV, nós temos nomes como Basílio, Gregório, que são dessa região ali, são conhecidos como os padres da igreja Capadócia. Então, nós temos um florescimento do cristianismo muito forte ali naquela região. E, na transição do século III para o século IV, o imperador romano da época, Diocleciano, promulgou, então, um período das perseguições mais sangrentas que o cristianismo primitivo experimentou. Dessas perseguições de Diocleciano, nós temos o martírio de São Jorge, de Santa Luzia, né, de Santa Catarina de Alexandria também. Então, foi sob o império de Diocleciano que a igreja passou uma das mais fortes tribulações na sua história primitiva. Então, o seu testemunho cristão
foi com certeza um marco muito importante para a comunidade daquela região e posteriormente para todas as comunidades cristãs primitivas. O que nós temos de informação de São Jorge são depois de alguns mitos, lendas, que vão surgindo na devoção popular, e aqui é importante a gente trazer isso em mente. O mito não é uma mentira, né? Às vezes a gente tem essa ideia de pensar que mito é mentira. Não. Quando a gente traz aquilo que nós aprendemos na academia, na história, na filosofia, o que é o mito? O mito, ele é uma forma de se contar uma história que aconteceu através de algumas imagens, através de algumas alusões, através de alguns símbolos, de alguns significados muito importantes. Por exemplo, na iconografia de São Jorge, nós vemos ele enfrentando um dragão. Inclusive, eu vou pedir para você dar uma pausa sobre o dragão. Sim. Daqui a pouco eu volto para o senhor explicar para a gente por que desse dragão, junto com o seu Jorge. Irmão, vamos voltar? Eu fiz a pausa, né? Foi. Aquela pausa assim? Sobre o dragão de São Jorge. Sim, o dragão de São Jorge. Conta pra gente, é um mito? Bom, A gente já sabe que mito não é mentira. Isso. É uma história contada, mas que tem uma ilustração, né? Sim, com certeza. Na iconografia, costuma-se colocar a figura do dragão justamente para mostrar o embate que São Jorge teve, e é um embate que todo cristão também tem contra as forças do mal. Vamos lembrar que lá no livro do Apocalipse, o dragão, ele era retratado como aquele que perseguia a mulher, como aquele que perseguia o filho da mulher, como aquele que perseguia os eleitos da Igreja de Deus. E é uma imagem forte ali, né, irmão? E é uma imagem forte. Nós sabemos que, de fato, que São Jorge... Que mostra a força mesmo, né? Assim, que está ali batalhando mesmo. Sim, São Jorge, ele foi um santo soldado, ele foi um santo guerreiro mesmo. Isso nós sabemos da história dele. E colocar justamente ele lutando contra o dragão, lutando contra essa imagem tipológica que evoca a presença do divisor, do maligno, do demônio, também traz para nós este combate que nós devemos combater diariamente. E com aquela esperança cristã, né? E acho muito bonito, inclusive, nós rezarmos São Jorge, sempre no tempo da Páscoa, né? A esperança de que a vitória já é nossa, o Cordeiro já venceu, né? Mas devemos permanecer firmes, resolutos, diante de todas as dificuldades que nos aparecem, assim como aconteceu com São Jorge, assim como, por exemplo, aconteceu com Santa Luzia. O Silvio, inclusive, tem um trabalho de uma igreja lá em Trindade de Santa Luzia, né? Lá em Trindade, belíssimo, né? Que mostra... Vai mostrar daqui a pouquinho, então, pra gente. Mostra aí, o da de Santa Luzia. Que mostra, olha inclusive, na narrativa desse painel... Enquanto o irmão fala sobre isso. Que mostra a narrativa do painel, inclusive, alguns momentos do seu martírio. O seu encontro com o túmulo de Santa Águeda, as perseguições que tentaram dissuadir Santa Luzia da fé cristã. Foi levada para um prostíbulo, foi levada para a fogueira, por fim a degolaram, e mostra bastante isso, a persistência que nós devemos ter diante das dificuldades. Nas narrativas do martírio de Santa Luzia, que também é de uma época muito próxima da de São Jorge, tem essa característica artística também evidente. O nome de Santa Luzia também evoca isso, né? A luz que vem de Cristo, né? Então, por isso que ela é tida também como a padroeira da visão, porque também os seus olhos foram arrancados também em um dos eventos do seu martírio. Inclusive, eu estava lendo sobre São Jorge, você falando de Santa Luzia, da questão dos olhos, da visão. Isso. Geralmente as pessoas procuram Santa Luzia para isso, né? A visão. Isso. E São Jorge seria um santo diferente. É um santo para todos os dias, porque a gente tem que vencer as lutas, as adversidades que estão aí todos os dias. Então, é um santo para todos os dias. É o santo para o combate diário, né? Não é à toa que a veneração de São Jorge ela é muito forte na igreja. Quando o pessoal da produção entrou em contato, ainda foi, vamos dar uma olhadinha, vamos revisitar a história, né? São Jorge tem uma devoção tremenda na igreja ortodoxa. Inclusive, em vários países de tradição ortodoxa, é feriado hoje por conta do dia de São Jorge, sobretudo ali na Síria, na Inglaterra, que a igreja é outra, né, a mais predominante, a igreja anglicana. São Jorge é padroeiro da igreja anglicana. A coroa inglesa também tem São Jorge como seu santo protetor. Rio de Janeiro também, né? O estado do Rio de Janeiro também tem, porque a família real portuguesa... Muita festa lá hoje, inclusive. Sim, sim. Porque a família real portuguesa também tinha uma devoção muito forte a São Jorge, e essa devoção também chegou, sobretudo ali no Rio de Janeiro, que teve uma influência muito forte da família real, sobretudo ali no século XIX, né? Com a vinda da família real para o Brasil. Então,
Nós temos nas coroas mundiais, né, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, essa devoção muito forte a São Jorge pela sua característica guerreira, combativa, e isso vai diluindo na piedade popular que as pessoas também invocam nos seus combates diários, nas suas lutas diárias. Então é um santo que nós devemos olhar, como todos os santos mártires, como aquelas pessoas que também lá no Apocalipse, né, venceram a grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então o exemplo de todos os santos mártires, e aí hoje lembrando inclusive de São Jorge, é justamente para que nós possamos nos fortalecer diante das tribulações que nos apresentam no dia a dia. Amém. Daqui a pouquinho, gostaria que o senhor ensinasse a gente como pedir a intercessão de São Jorge. Pode ser? Pode. Vamos aqui para a sala, que o irmão Nelson agora... Irmão, eu queria que o senhor... Vem cá, Jones, também. Para a gente encerrar, ele vai ensinar a gente como pedir a intercessão para São Jorge. Pode ser? Pode, claro. Bom, é sempre importante nós lembrarmos, então, daquilo que São Jorge representa para nós cristãos, né? Aquele que combateu o bom combate, aquele que venceu diante de todas as tentações do inimigo. Então, que por essa oração nós aprendamos com as virtudes, com os exemplos de São Jorge, também nós lutarmos contra todas as tentações que se nos aparecem, mas de maneira mais profunda e especial, que nós temos uma intimidade maior com o Senhor. Amém. Porque se estamos enraizados e alicerçados nele, nós somos libertados de tudo aquilo que pode nos afastar do seu plano de amor para cada um de nós. Então, que pela intercessão do glorioso mártir São Jorge, o Senhor Deus nos livre de todos os males e perigos, sobretudo das tentações e insídias do demônio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. São Jorge, rogai por nós. Rogai por nós sempre. Gente, obrigado, irmão Deus. A todos vocês, muito obrigada.